Olá, vamos agora estudar a aposentadoria por idade. Então vamos logo para a tela, porque eu já tinha anunciado que era esse o assunto desse bloco. Então vamos lá. Artigo 48 da Lei 8213, ele diz o seguinte: a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 se mulher. 180 contribuições mensais, tá? Se mulher. Parágrafo 1º, ó, tá mal formatado aqui, perdão. Esse parágrafo era para estar aqui. Parágrafo 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 anos, no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos nas alíneas A do inciso 1, na linha G do inciso 5 e nos incisos 6 e 7 do artigo 11, tá? Trabalhador rural, segurado especial, enfim. Não é preocupação nossa nesse momento, tá? Deixa eu falar logo dessa redução. Os trabalhadores rurais, há todo um contexto que reconhece aos trabalhadores rurais uma diminuição de 5 anos na aposentadoria por idade. Presta atenção, por idade. Sabe por quê? Porque o trabalhador rural, ele trabalha em condições muito mais desgastantes fisicamente do que o trabalhador urbano. Olha só, eu sou trabalhadora urbana. Eu estou aqui num estúdio, tá? Vou contar para você como é que é o estúdio. Estou até sentando aqui. Ora eu fico em pé, ora eu fico sentada, mantenho praticamente a mesma altura. Acho que sentada eu fico mais alta. Mas eu estou no ar-condicionado, eu estou numa iluminação ótima, certo? Eu passo protetor solar para a iluminação da artificial não afetar a minha pele. Eu estou aqui com... É claro que a tela cansa a vista da gente, mas eu tenho todo um conforto, tá? No meu caso aqui, não precisa de equipamento de proteção individual, EPI, certo? Os equipamentos de segurança, não precisa. Mas, por exemplo, os trabalhadores urbanos que trabalham em uma situação de risco, tem os equipamentos de segurança, enfim. Então, eu estou numa condição de trabalho, como trabalhadora urbana, em que a minha condição de trabalho, ela me desgasta muito menos do que se eu trabalhasse na roça. Está entendendo? É claro, por exemplo, a minha condição pessoal de trabalho, nós professores, nós temos um desgaste da voz muito forte, tá? A gente tem, eu pelo menos tenho uma fenda glótica já, faço trabalho de fono, porque não fiz corretamente, né, o trabalho com a voz, mas não é algo que, se não for cuidado, pode ser realmente agravado, mas não é algo que me desgaste fisicamente com a idade. O trabalhador rural, não. O trabalhador rural, você vê mulheres, a gente vê isso nos noticiários. Se você nunca foi no meio rural, nunca teve contato com o homem do campo, você vê isso nos noticiários, às vezes. Uma mulher do campo, com 25 anos de idade, às vezes, que é uma menina, não é? Jovem, tem cara de 40, entendeu? Então, e se você... Caio, nessa estética que você está falando, não estou falando de estética. É o desgaste do sol a sol. Trabalhar com a enxada, as mãos calejadas, não teve oportunidade, até porque a condição financeira também não deixa, não teve oportunidade de manter as mãos bem cuidadas, as unhas bem cuidadas, de passar um protetor solar, de andar pela sombra, entendeu? Isso sim desgasta fisicamente, né? E é um trabalho braçal, que cansa, é um trabalho que, por exemplo, porque a gente tem uma visão poética que o trabalhador, o homem do campo se alimenta melhor e blá, blá, blá. Não é assim que a gente tem uma visão poética? Ora, o homem da cidade que tem condições de se alimentar, só se alimenta ruim porque quer. Porque ele tem a fruta, a verdura, os integrais, ele tem, certo? Estou falando de alguém que tenha condições de comprar, porque tem homens da cidade, né, população da cidade, que não tem o que comer. Mas aquele que tem o que comer... Só come só come alimentos processados, só come alimentos artificiais, só fica sem saúde porque ele prefere comer aquilo ali, né? Ele não prefere ficar sem saúde, ele prefere comer aquilo ali. Então, o homem do campo, realmente, ele tem acesso às frutas, às verduras, a isso, mas ele não tem dinheiro, entendeu? Então, às vezes, o que ele come é uma alimentação muito restrita, porque é aquela alimentação que ele tem acesso no sítio dele, tá entendendo? Ele é ribeirinho, mora na beira do rio, come peixe. Maravilha, eu também amo peixe. Mas, por exemplo, ele come peixe, mas não tem acesso, às vezes não come feijão. Porque ali não tem plantio de feijão, não é boa terra para o feijão, e o feijão é caro no mercado, entendeu? Então, só para você compreender que sim,
O trabalho rural desgasta o homem e a mulher fisicamente. E por isso são 5 anos a menos. Na idade. Se você for falar do professor de ensino fundamental e infantil, ele tem 5 anos a menos no tempo de contribuição. Só que eu não estou falando aqui de aposentadoria por tempo de contribuição, estou falando por idade, né? Então, o professor do trabalho infantil, da educação infantil e fundamental, ele, em vez de ter 5 anos a menos na idade, vai ter 5 anos a menos no tempo de contribuição. Por quê? Que é equivalente ao tempo de serviço, em tese, né? Por quê? Porque o professor de criança se desgasta correndo, mandando calar a boca e senta aqui, está explicando, ninguém entende. É um estresse, em tese, maior do que o professor de adulto, entendeu? Ah, mas se ele alfabetizar um adulto? Mas o adulto, você não precisa ficar mandando o adulto calar a boca. Você precisa ficar correndo atrás do adulto para ele sentar na carteira e assistir a aula. Olha só, você está assistindo uma videoaula de casa, olha que disciplina. Olha que pessoa, né, focada naquilo que quer. A criança não tem esse foco, né? A criança quer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, só para você entender as justificativas, tá? Mas vamos seguir. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos, se homem, então, idade. Homem, 65, mulher, 60. Os limites no caput serão reduzidos para 60 e 55, ou seja, 5 a menos, no caso do trabalhador rural. Ok, tá? Vamos lá, seguir. Para os efeitos do parágrafo 1º deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar, olha só, o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se refere os incisos 3 a 8 do artigo 9º, do parágrafo 9º do artigo 11. Então, olha só, não basta eu declarar que sou trabalhadora rural, eu tenho que comprovar. Eu tenho que comprovar o tempo de contribuição, o tempo mínimo de contribuição, mesmo que seja descontínuo, mas essa contribuição como trabalhador rural. Porque senão seria muito fácil a gente simplesmente autodeclarar que o meu trabalho é rural e ter 5 anos a menos na idade para me aposentar. Não pode. Por isso que eu falei para você da justificativa dessa diminuição para o trabalhador rural na idade. Se eu não tenho essa justificativa, eu não vou poder ter a benesse, tá? Vamos lá, parágrafo 3º. Os trabalhadores rurais que tratam o parágrafo 1º deste artigo, que não atendam ao disposto do parágrafo 2º, ou seja, não apresentem a prova, tá? Mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sobre outras categorias do segurado, farão jus ao benefício, ao completarem 65 anos de idade homem e 60 de idade mulher. Ou seja, ele comprovou a contribuição, comprovou que tem direito ao benefício, mas não comprovou que essas contribuições foram feitas na condição de trabalhador rural. Não? Então ele vai se aposentar, mas com a idade da aposentadoria por idade geral, tá bom? Para efeito do parágrafo 3º deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto do inciso 2 do artigo 29 desta lei, considerando como salário de contribuição mensal o período como segurado especial, o limite mínimo do salário de contribuição da Previdência Social. O seguinte, pode ser que eu não trabalhei ainda o artigo 29 com você, porque eu só vou trabalhar o artigo 29 quando eu falar do custeio, porque aí eu falo do cálculo para o custeio e do cálculo para o benefício. Mas é o seguinte, como segurado especial, ele tem um limite mínimo, mesmo que ele contribua muito pouco, ele tem um limite mínimo, que é o salário mínimo para ele poder receber de salário de contribuição, de salário de benefício, ou seja, de aposentadoria por idade, tá? Então, por exemplo, ele era um trabalhador rural, ok? E aí, ele era um trabalhador rural na modalidade segurado especial. Ok?
e contribuía com o percentual, 2,1%, eu vou trabalhar essa parte ainda com você, um percentual da comercialização da produção. Tudo bem, né? Aí o que acontecia? Se ele, por exemplo, não produziu, não comercializou. Se ele não produziu e não comercializou, ele não contribuiu. E aí não dá para fazer a média, às vezes, porque não tem uma média, tá? Aí o que acontece? Utiliza-se como limite o limite mínimo, que é um salário mínimo, para pagar o segurado especial. A maioria dos cálculos de salário e benefício para o segurado especial é com base no salário mínimo, né? Na verdade, a maioria não. A regra é com base no salário mínimo. E não a média aritmética, né? A aposentadoria por idade será devida, vamos lá, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, tá? A partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data, ou até 90 dias depois dela. Então, a aposentadoria é contada a partir da data do desligamento. Chegou na idade, tchau, vou embora. Certo? Quando requerida até esta data, ou até 90 dias depois dela. Aí, por exemplo, ele demorou 45 dias para receber a aposentadoria. O pagamento retroage, tá? Aquela data. Da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerido após o prazo previsto na linha A, após 90 dias, tá? Para os demais segurados, na data de entrada do requerimento, tá? Quem são os demais segurados? Segurado facultativo, especial, contribuinte individual, tá bom? A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal, olha só, de 70% de salário de benefício, mais 1% deste por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100%, tá? Então, olha só, ele vai se aposentar por idade, tá? Por idade, ele vai receber proporcional ao tempo de contribuição, 70%, tá? Então, se ele já tiver contribuído, presta bem atenção no que eu vou dizer para você, se ele já tiver contribuído todo, qual é o tempo de contribuição? Deixa eu mostrar para você. Tá? Pegar uma página em branco. Homem. Homem. Idade. 65. Contribuição, 35. Mulher, idade, 60. Ok? Contribuição, 30. Vou voltar aqui, olha, para você confirmar. Só um instante. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 se mulher. Tá aqui. Deixa eu mostrar, tá? Então, o que a gente tem de informação? A idade, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. 60, 30. Mas eu já estou te dando o tempo de contribuição. Então, se aquela pessoa que é segurado quiser se aposentar com 100%, ela tem que contribuir. Contribuir o 100% do tempo de contribuição, entendeu? Então, presta atenção. O homem, vou pegar o homem. O homem vai se aposentar, certo? Ele já tem 65 anos de idade. Mas ele tem, por exemplo, 30 anos de contribuição. Se ele tem 30 anos de contribuição, pergunto, tem o mínimo de contribuição para ele ter o 100%? Não. Então, o que vai acontecer? Ele vai
se aposentar com 65 anos, tá? De idade, mais 30 anos de contribuição, mas ele só vai receber 70% do salário de benefício. É o que diz o texto, olha. A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício, tá? Só que ele vai receber, olha só, 1% a mais por 12 contribuições, até atingir no máximo 100%. Então, deixa eu só adiantar. Então, ele, por exemplo, chegou a 65 anos e resolveu não se aposentar porque não quer ganhar 100%, não quer ganhar 70%, quer ganhar 100%. Então, ele continuou trabalhando. E cada ano que ele cumprir, ele vai ter 1% a mais. 1% a mais. 1% a mais. 1% a mais, ok? Até ele receber, no máximo, 100% do salário de benefício. Vamos fazer um intervalo? Que eu continuo com a explicação, porque eu já estourei meu tempo, tá? Clica aí no próximo vídeo.